Então, o processo de metamorfose da lagarta em uma borboleta, em uma falena, se deve ao ectoplasma. É isso que ele está dizendo. Porque o ectoplasma está presente em todos os seres vivos. Porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequências que variam em cada uma delas de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. E otimista, acrescentou, o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente humana, com o seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve uma grande renovação aos setores culturais da Terra. Vamos aguardar o futuro. E, em seguida, Aulus convidou-nos para a inspeção mais direta e acompanhamos-lo alegremente. Olha, irmão, vou fazer uma reflexão com vocês aqui. Quem estuda, né, com bastante acuro, né, as obras de André Luiz, e em particular aqui, nos domínios da mediunidade e também mecanismo da mediunidade, é bom nós focarmos apenas nesse tipo de aparelho, utilizado também, detalhe, pelos espíritos do mal. Eu estou dizendo para vocês que esse tipo de aparelho que o André Luiz está descrevendo para nós também é utilizada pelos espíritos das trevas. Vocês vão ver isso com aqueles juízes lá naquela estranha cidade, no livro Libertação, quando eles faziam os seus julgamentos. E eu vou lembrar a vocês, né, por exemplo, quando é manuseado, no caso por Aulus, para essa auscultação da alma numa reunião mediúnica que nós estamos vendo aqui, vai facilitar, vai definir que tipo de vibração, se é elevada ou se é negativa. Então, seriam as radiações que espíritos encarnados ou desencarnados de si projetam. Segundo Aulus, ele vai dizer que a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de uma ligeira inspeção psicoscópica. Pois bem, creio que raros são aqueles que prenderam atenção nesse trecho do livro. Aí eu fiz uma anotação aqui que eu busquei. Para quem não conhece, o livro é Libertação. Nós vamos estudar. Esse livro, Libertação, ele traz para nós informações preciosíssimas, sobretudo no 5º capítulo, após uma licantropia daquela mulher julgada pelo magistrado do mal. Ali estava o magistrado do mal, Gregório era um deles. E em seguida, esse cenário, teto numa cidade estranha, no livro Libertação, foi narrado pelo próprio André Luiz, pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier, a materialização de espíritos trevosos nessa região, nesse chamado tribunal lá das trevas. E, nesse momento, esses espíritos das trevas se materializando, é claro que não é difícil de acontecer, porque eles já são trevosos, se materializando, coisa estranha, né? Nós estamos nas trevas, numa cidade estranha, espíritos trevosos se materializando. Agora, compreender não é fácil, claro que não é. É bem comum esse processo, tanto nos planos elevados, quanto nos planos também situados nas regiões densas do mundo espiritual. E de qual plano, pois, das sombras viriam esses espíritos? Será que nós já analisamos esse assunto? É muito vasto o campo de exploração das obras de André Luiz, né?
materialização nas trevas de espíritos trevosos. Mas, de qualquer maneira, foi o que aconteceu na obra Libertação, porque nós estamos falando de ectoplasma, retirado abundantemente de pessoas que são abusadas em todos os sentidos também. Então, eu quero aqui aprender, ou pelo menos prender a atenção de cada um, quanto ao psicoscópio. Ele é utilizado nessa região das trevas por um dos 3 espíritos trevosos que estavam ali materializados, naquela cidade bastante estranha. E por qual motivo eles utilizavam um psicoscópio lá, né, esse aparelho em que as pessoas hipnotizadas pela canga das vibrações alucinógenas, é claro que era para analisar, para saber como eles faziam um julgamento em conjunto, né? E o André Luiz notou que um dos que fazia parte daquela tríade de materialização de espíritos trevosos tinha esse psicoscópio nas mãos, né? E esse psicoscópio era passado bem próximo a grupos de espíritos que ali se juntavam, naquela grande praça de inspeção, eles eram inspecionados pelos espíritos das trevas, e entre esses espíritos apontou um indignado por estar em meio a sovinas. Estava lá na obra Libertação. E claro que não era, mas o psicoscópio acusou-lhe a fraqueza naquele momento. Então, um psicoscópio utilizado por espírito das trevas numa cidade estranha no livro Libertação. E ele disse, o espírito ali responsável pela seleção, ele vai vendo pelo tom vibratório, demonstra que aquela pessoa era avarenta, era sarcástica. Ele viram isso pelo psicoscópio. Juízes severos. Um outro espírito apresentou-se, né, diante daqueles espíritos, né, desabafou, achando estranho, convivendo com caluniadores, confesso, dizia ser um homem honrado, etc. Mas o psicoscópio, quando ele foi psicoscopado, digamos assim, refletiu o contrário.